Olá, estamos começando mais um pequeno grupo online da Comunidade do Redentor. Nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com você e nós queremos fortalecer você através daquilo que Deus tem para cada um de nós. A nossa oração e a nossa expectativa é que o Espírito Santo ministre o teu coração, ministre também a sua família, a sua casa, mas ministre também o seu pequeno grupo, para que você possa aprofundar a palavra de Deus e tirar as implicações para o seu dia, para a sua família, para a sua realidade. Amém? O tema que nós queremos compartilhar com você nesse encontro é lealdade em tempos de crise. Porque passar pelo deserto já é difícil. Passar pelo deserto, pelas estações da vida, pelas dificuldades, pelas crises, já é muito complicado. Mas passar pelo deserto sozinho, eu diria que é impossível. Em algum momento a gente vai se esgotar, em algum momento a gente vai se perder. E por isso esse tema, lealdade em tempos de crise. Quero fazer uma pergunta para você. Você tem facilidade ou você tem dificuldade de pedir ajuda para alguém? Certa vez eu vi uma pesquisa científica que fala a respeito disso, e ele diz o seguinte, que o mesmo local que é acionado no nosso cérebro quando nós sentimos dor, é o mesmo local que é acionado quando nós pedimos ajuda para alguém. Isso significa que parece que fisiologicamente pedir ajuda para alguém é penoso, é dolorido pedir ajuda para alguém. Eu comecei a refletir um pouco sobre isso e eu comecei a pensar de que, de fato, pedir ajuda para alguém significa se colocar num lugar de vulnerabilidade, reconhecer uma fragilidade em que nós não podemos resolver sozinho, nós precisamos do outro. E isso não é muito comum na nossa sociedade. Na verdade, na nossa sociedade é muito melhor estar na posição de ajudar, porque a gente se coloca numa posição superior e assim a gente se diz melhor, quem sabe, em condições financeiras, emocionais e espirituais, e nós damos conselhos, nós ajudamos financeiramente, somos generosos, e isso nos faz bem. E essa retroalimentação é feita na nossa sociedade. Esse bem-estar que gera, o status, as pessoas nos olham com bons olhos, e assim a gente começa a nos colocar numa posição de ajudar os outros. Dificilmente numa posição de ser ajudado. Mas tem uma lição que nós precisamos aprender com o povo de Israel no deserto, que é essa lição da lealdade e aprender a ser interdependente, a cuidar dos outros e a ser cuidado. Cada um no seu papel, cada um na sua parte, mas a necessidade de nós compartilharmos da vida é algo essencial. Moisés, ele tinha muitas dificuldades com esse povo, ele era o líder, ele foi chamado por Deus, ele liderou o povo para libertar ele do Egito, mas ele liderou o povo durante o deserto, as reclamações, os medos e as incertezas, e ele clamava a Deus, e era pesado essa responsabilidade. E certa vez, lá em Êxodo capítulo 17, ele chama Josué, que era um discípulo dele, alguém que caminhava de perto com Moisés, e ele pede para Josué liderar um exército para ir contra os amalequitas. E aí Moisés fala, você vai batalhar e eu vou ao monte, e lá no monte eu vou levar a vara de Deus, e essa vara eu vou erguer. E toda vez que eu estiver com a vara erguida, é certeza que você vai ter vitória. Mas agora, se eu baixar a minha mão, baixar a guarda, então vocês vão ser derrotados. Moisés foi junto com Ur e Arão, e aconteceu assim, que o versículo 12 conta pra gente. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Que história incrível da lealdade, da cumplicidade, do cuidado de Arão e Ur com Moisés. Moisés não poderia estar ali sozinho. Moisés, se ele estivesse sozinho, ele não teria força suficiente para vencer essa batalha. As batalhas da vida são muito melhor passar por elas quando a gente tem pessoas ao nosso lado. Moisés não parou de aprender aí. Logo em seguida, quando ele estava com o povo, ele estava instaurado já num determinado lugar, ele tinha essa rotina de consultar a Deus, intermediar a vontade de Deus com todo o povo.
Então todo o povo vinha até Moisés, todo o povo vinha com as suas situações, seja de injustiça, seja de dificuldade, seja para saber alguma coisa a respeito de Deus, da sua vontade. Eles vinham até Moisés. E Moisés ficava de manhã até de tardezinha, fazendo consultas a Deus, intercedendo pelas pessoas, falando da vontade de Deus para aquela multidão. Obviamente que isso estava muito complicado e Jetro, que é o sogro de Moisés, faz uma visita para ele e família, e aí Jetro, quando chega, ele fica abismado com essa situação. O seu genro ficando de manhã até de noite, consultando a Deus, intercedendo pelo povo, e aí Jetro constata algo. Olha aqui o que Jetro fala. O que você está fazendo, Moisés, não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Aqui, Jetro estava falando a respeito dessa situação e ele disse, olha, o que você está fazendo, Moisés, não é bom. Jetro, como alguém mais experiente, alguém mais velho, ele já está vendo lá na frente, está dizendo, Moisés, olha, você ainda tem gás agora, você ainda é jovem, mas lá na frente, os anos que você está abusando vai ser cobrados de você. E aqui ele diz uma coisa que para mim é importante. Normalmente quando a gente faz as coisas, a gente tem esse perfil muito realizador na nossa sociedade de fazer. A gente pensa que a gente vai ter que lidar só com o nosso cansaço, né? A gente pensa que, não, eu lido com isso, hoje eu tenho gás para fazer isso. Só que aqui o Jetro fala uma coisa importante, ele diz, olha Moisés, tanto você como o povo ficará esgotado. Você possivelmente vai sofrer um burnout, possivelmente você vai ficar esgotado, mas também o povo que fica aguardando você, filas quilométricas esperando para que ele possa ser consultado por você. Moisés, isso não vai dar boa coisa, eles vão ficar esgotados e você também. Viver sozinho, queridos, nem sempre a gente tem escolha. Morar sozinho nem sempre a gente tem escolha, às vezes a vida nos faz isso, de repente você está sozinho nesse tempo. Agora, viver sozinho é uma questão de escolha, porque tu pode trazer pessoas para perto, e aquelas pessoas que se demonstram vulneráveis, aquelas pessoas que se demonstram com momentos com dificuldade de fato, reconhecem isso, essas pessoas vão ter o privilégio de serem cuidadas, de serem surpreendidas pelo amor das pessoas por nós. Isso é muito impressionante, queridos. Quando eu olho também para a minha vida, eu percebo que em tantos momentos que eu, quem sabe, tive medo de ser vulnerável, eu passei por situações totalmente sozinhas e foi muito pior. E às vezes que eu reconheci a minha fragilidade, então eu fui ajudado, então eu fui amado, então eu fui cuidado e carregado por pessoas, e isso é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que isso acontece nas diferentes áreas da sua vida? Como isso acontece no seu trabalho? Você tem dificuldade de compartilhar o seu trabalho? Você acha que só você pode fazer as coisas que você faz? Você tem dificuldade de confiar em outras pessoas? Quero dizer para você que isso vai esgotar você. Você não vai conseguir fazer todas as coisas sozinhos, você precisa de outros. Mas como é que isso funciona na sua família? Você não compartilha das suas dores e dificuldades com a sua esposa, com o seu esposo? Você tem dificuldade de compartilhar com seus filhos já um pouco mais velhos, entendendo as situações da casa, para compartilhar as responsabilidades da casa com eles? Como é que você lida na sua vida pessoal? Você não reconhece nunca as suas fragilidades, as suas demandas? Porque demandas elas só crescem se você não compartilhar com ninguém. Você vai ficar esgotado e você vai acabar atrapalhando todos os teus relacionamentos a tal ponto que é possível que você fique sozinho e permaneça sozinho. Porque num relacionamento o que é gostoso é quando a gente consegue dar e a gente pode receber. Quando a gente tem momentos em que a gente consegue ser generoso e a gente pode ofertar e cuidar, mas também os momentos que a gente precisa ser cuidado e pessoas precisam ser generosas com a gente. Por isso, em tempos de crise, aprenda com esse povo, aprenda com a palavra de Deus. Você precisa de pessoas à sua volta. Você precisa de pessoas que cuidem de você. E assim como você precisa cuidar de pessoas que estão
à sua volta. Por isso, diante dos desertos da vida, por favor, não escolha viver sozinho. Compartilhe a vida. É tão mais fácil e é tão melhor e gratificante viver com outras pessoas e compartilhar as dores e alegrias. Por isso, faça isso. Compartilhem sobre isso, aprofundem no seu pequeno grupo, na sua família e tenham um ótimo encontro. Deus abençoe. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro